Se você quiser dar uma espiada no reino dos céus, ou seja, como é o reino de Deus, que começa aqui na terra e se estende até os céus, após a morte, você vai ter uma aula sobre isso quando meditar no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Quando você lê este capítulo, Jesus, de várias formas bem didáticas, explica como é o reino dos céus, que começa aqui na terra, através do reino de Deus, estabelecido entre as pessoas que creem, e se estende até a eternidade. Uma dessas parábolas, estas histórias que ele contava para ilustrar como é o reino dos céus, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Vamos entender esta parábola não por nossas próprias ideias e interpretações, mas pelo próprio Senhor Jesus, pela explicação que ele deu, porque os discípulos ouviram essa parábola, não entenderam muito bem, chegando em casa com Jesus, perguntaram: explica-nos essa parábola do joio do campo. E Jesus, então, explicando, disse: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, era ele mesmo. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, olha só, vamos entender aqui. A boa semente é Jesus. Ele é que semeia no mundo. O campo é o mundo. Então, Jesus vem ao mundo para semear a sua palavra, semear o reino de Deus. Mas ele diz que o joio são os filhos do maligno. Os filhos do reino são aqueles que ele semeou, mas os filhos do maligno, aqueles que o maligno, o diabo, Satanás, semeou. Então você já entende por aí que neste mundo nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos os filhos do reino, ou seja, aqueles que são frutos da semente semeada pelo Senhor Jesus, aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus e a seguem, obedecem. E nós temos os filhos do diabo. Só isso aí já explode aquele mito que todo mundo é filho de Deus, não é? Você já ouviu falar? Todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus e tal. Não, Jesus está dizendo aqui que existem os filhos do reino, os filhos de Deus, os filhos que receberam a palavra, nasceram da palavra, mas também existem os filhos do maligno neste mundo. Filhos do maligno. Você já parou para pensar que tem gente nesse mundo que é filho, filha do diabo? Pois é, e nós estamos vivendo no meio delas. Aí o seu entendimento começa a se abrir e entender por que tanto conflito, por que tanta desgraça, por que tanto sofrimento nesse mundo, porque nós estamos no meio de um combate espiritual entre o bem e o mal. Há pessoas de Deus e há pessoas do diabo, e não há dúvida de qual exército é mais numeroso. Cada vez mais esse mundo piora, porque cada vez mais esse mundo tem filhos do maligno, fazendo a sua vontade, avançando os seus objetivos. E Jesus continua dizendo: o inimigo que semeou o joio é o diabo.
E a ceifa é o fim do mundo. Quer dizer, este mundo vai acabar. Haverá uma ceifa, haverá uma colheita. E os ceifeiros são os anjos. Então, os anjos de Deus vão fazer a colheita, vão fazer a separação entre o joio e o trigo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Você já ouviu falar? Às vezes você já viu isso em algum filme cristão, que quando uma pessoa morre, vem os anjos levá-la, não é? Pois é, está aqui escrito, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Quer dizer, haverá uma separação. Os anjos de Deus vão arrancar do reino dele, quer dizer, veja que dentro do reino dele existem aqueles que causam escândalo, que causam tropeço, os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que isso é mais do que uma espiada, né? Isso aí é um filme. Você está vendo aí um filme do que vai acontecer, do que é agora e o que vai acontecer no final dos tempos. Nós estamos agora vivendo um combate, uma luta. Filhos do reino e filhos do maligno estão ocupando este mundo. O Senhor Jesus está semeando a boa palavra e alguns que creem nela, que têm ouvidos para ouvir, vão sendo gerados filhos do reino. Mas os que não vão se multiplicando, os filhos do maligno, os filhos do diabo. E esse embate acontece, inclusive dentro da igreja, no meio do reino de Deus, e as pessoas estão misturadas nesta terra, seja dentro das paredes da igreja, né, entre as paredes da igreja ou fora. O reino de Deus é espiritual. Então, dentro da igreja você tem aquelas pessoas que são filhas de Deus, verdadeiros testemunhos, verdadeiros representantes de Deus neste mundo, são o trigo. Mas você também tem aqueles que são joio, aqueles que são filhos do diabo, estão dentro da igreja, mas estão ali para espezinhar, para atazanar, para causar problemas. E se isso acontece dentro da igreja, imagine fora. Então, é a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus dá uma prévia do final do filme. A prévia do final dos tempos. Ele disse, vai haver um momento, em outras palavras, peguem firme, fiquem firmes, vocês que são filhos do reino, fiquem firmes, porque no final os anjos do meu Pai vão separar do vosso meio aqueles que são joio. Os anjos do meu Pai vão arrancar tudo e todos os que causam escândalos neste mundo. Veja, aquela pessoa que é causa de escândalo, aquela pessoa que não se preocupa com a fé das outras, aquela pessoa que dentro da igreja, sendo conhecedora da palavra, ela tem um comportamento que faz outras pessoas tropeçarem. Olha que aviso severo ela está recebendo. Ela vai ser arrancada, ceifada pelos anjos e vai ser lançada na fornalha de fogo. Mas os justos, os filhos do reino, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Que palavra divisora, não é? Não é uma palavra assim conciliadora, não é uma palavra assim para fazer todo mundo sentir bem, como o discurso de muitos por aí. Ah, Deus é amor e tal. Ah, todo mundo, vamos viver em paz e tal. Você vê que Jesus deixa bem claro aqui qual é a situação espiritual deste mundo. Não por escolha dele, não porque ele veio causar esta divisão intencionalmente, mas porque as pessoas o rejeitam. A maioria das pessoas, infelizmente, não querem a luz, não querem a Deus. Preferem mesmo o diabo.
Então, você que quer ser trigo, você que quer resplandecer como o sol no reino do seu Pai, você tem que ter ouvidos para ouvir. Medite nesta parábola. Esta, entre outras, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, te dão uma visão do que é o reino de Deus. E se este é o reino que você quer entrar, então é melhor você ter ouvidos para ouvir e praticar o que você aprender ali. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!